Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Ninguém poderia ter previsto o horror que estava prestes a acontecer. O que começou como um caso rotineiro de pessoa desaparecida rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro. Sob os escombros, uma descoberta macabra revelou um segredo arrepiante, escondido por meses e que deixou a polícia em choque. A polícia, que anteriormente estava sem pistas, logo descobriu detalhes perturbadores. Mas o choque final veio quando a identidade do assassino foi finalmente revelada. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Em 1989, Shannon Madill nasceu em Alberta, no Canadá, a caçula de 4 irmãos da animada e unida família Madill. Desde pequena, Shannon demonstrava uma personalidade brilhante, sempre buscando atenção e adorando estar no centro das atenções onde quer que fosse. Sua criatividade floresceu cedo, quando desenvolveu um amor por se apresentar, especialmente em sessões de karaokê, onde cantava ao microfone e cativava qualquer pessoa que a ouvisse. Seu entusiasmo pelo entretenimento ia além do canto, já que ela começou a encenar suas próprias pequenas peças no jardim de infância, encantando familiares e amigos com suas apresentações cheias de imaginação. Quando entrou na escola, o talento de Shannon para a atuação já era evidente. Ela brilhava na sala de aula, não apenas academicamente, mas também socialmente, assumindo naturalmente o papel de líder. Sua personalidade vibrante e sua disposição em assumir responsabilidades a tornaram popular entre os colegas, e ela ganhou a reputação de ser enérgica e criativa. O talento musical de Shannon era igualmente impressionante. Ao se aproximar da formatura, ela já havia dominado 15 instrumentos musicais diferentes, do trombone à trompa francesa, demonstrando uma rara combinação de versatilidade e dedicação. Essa ambição se estendia a todas as áreas da sua vida. Shannon era conhecida por ser determinada e focada em objetivos, mas mantinha um charme e uma simpatia que a tornavam querida por quase todos que a conheciam. Embora às vezes tivesse um temperamento forte, sua raiva passava rapidamente, dando lugar à sua energia contagiante e entusiasmo. Após concluir o ensino médio, Shannon decidiu seguir sua paixão pela atuação ingressando na universidade. Shannon passava seus dias indo de audição em audição, e, embora enfrentasse muitas rejeições, isso estava longe de refletir sua verdadeira capacidade. Na verdade, como muitos artistas talentosos, ela entendia que o caminho para o sucesso na atuação poderia ser longo e árduo. Ainda assim, Shannon não se deixava abalar, sabendo que a persistência era fundamental diante dos obstáculos. Com o passar dos anos, ela aperfeiçoou sua arte, refinando suas habilidades e nunca perdendo de vista seu objetivo. Sua busca incansável pela atuação acabou dando frutos. Embora papéis tradicionais de atriz lhe escapassem, Shannon encontrou sucesso e reconhecimento no cenário do stand-up comedy. Seu raciocínio rápido e sua habilidade natural de envolver o público lhe trouxeram popularidade crescente, permitindo que ela se conectasse com as pessoas de uma forma diferente. Suas apresentações de comédia se tornaram um novo caminho para expressar seu espírito criativo, dando-lhe um renovado senso de propósito. Em 2010, Shannon completou 21 anos, um marco significativo em sua vida. Foi nessa época que sua vida tomou outro rumo inesperado, quando conheceu Joshua Burgess durante uma saída com amigos. Apesar de serem diferentes em muitos aspectos, Shannon e Joshua rapidamente formaram uma conexão profunda. Suas diferenças, em vez de criar distância, pareciam se complementar, aproximando-os ainda mais. Eles adoravam a companhia um do outro, compartilhando interesses como assistir a programas de TV e jogar videogames. O relacionamento floresceu à medida que descobriam coisas novas juntos, construindo uma base sólida de amor e respeito mútuo. Após 4 anos de namoro, em maio de 2014, Shannon e Joshua surpreenderam amigos e familiares ao decidirem se casar. Fiel à sua natureza enérgica e determinada, Shannon mergulhou de cabeça nos preparativos do casamento, e Joshua esteve ao seu lado em cada etapa. Quem conhecia Shannon podia ver o quanto ela estava feliz e radiante naquele dia, empolgada com o futuro que construiria ao lado de Joshua. Após o casamento,
Shannon continuou a perseguir seus sonhos de atuação com a mesma paixão e dedicação de sempre. Vivendo em Calgary com Joshua, ela frequentemente viajava até Edmonton para audições, às vezes passando horas na estrada por uma chance de conseguir o próximo grande papel. Apesar da dificuldade em equilibrar a vida pessoal e a carreira, Shannon permanecia otimista, aparecendo em programas de TV, dublando audiolivros e atuando em peças sempre que possível. Ela acreditava profundamente que o grande momento acabaria acontecendo, e sua determinação em ter sucesso só crescia a cada dia. Então chegou o dia 26 de novembro de 2014, uma data que deveria marcar um ponto de virada empolgante na carreira de Shannon. Ela havia acabado de ser convidada para se apresentar em um teatro de Calgary após uma audição bem-sucedida. A oportunidade representava um enorme avanço para Shannon, que estava ansiosa para compartilhar seu talento em um palco maior. Ela tinha planos de se encontrar com seu irmão mais velho, Brett, no teatro naquele dia. Mas, apesar da importância do evento, Shannon nunca apareceu. A princípio, sua ausência foi vista como um pequeno contratempo. Talvez estivesse atrasada ou algo tivesse surgido de última hora. Brett aguardou no teatro, mas, com o passar do tempo, sua ansiedade cresceu. Shannon, embora ocasionalmente espontânea e imprevisível, jamais esqueceria um compromisso tão importante. Quando ela ainda não havia aparecido, Brett tentou ligar para ela, mas não obteve resposta. Mensagens ficaram sem leitura e ligações não foram retornadas. Com a preocupação aumentando, Brett acabou deixando o teatro e voltando para casa, mas a angústia permaneceu. No dia seguinte, quando Shannon ainda não havia feito contato, a preocupação de Brett se intensificou. Ele entrou em contato com os pais, na esperança de que tivessem notícias, mas eles estavam igualmente confusos. A mãe de Shannon sugeriu que talvez a agenda da filha tivesse mudado, especialmente se ela estivesse envolvida em uma gravação noturna ou tivesse se ocupado com trabalho. À medida que a família e os amigos de Shannon tentavam juntar as últimas informações sobre seus passos, não conseguiam se livrar da sensação de que algo estava muito errado. Shannon sempre havia sido ambiciosa, determinada e comprometida com sua carreira, mas nunca do tipo que simplesmente desapareceria sem avisar ninguém. Shannon sempre foi altamente atenciosa e jamais ignoraria ligações importantes, especialmente da família. A ideia de que ela simplesmente tivesse escolhido não atender parecia improvável. No início, ninguém queria pensar no pior. Talvez tivesse saído com amigos ou sido chamada para um trabalho de última hora. Especulações surgiam entre seus entes queridos, cada um tentando encontrar uma razão lógica para seu silêncio repentino e fora do comum. Mas à medida que as horas avançavam para o dia seguinte, a realidade começou a pesar. Shannon ainda não havia feito contato. A jovem alegre e extrovertida, tão próxima da família, havia sumido completamente e nada fazia sentido. Sem mensagens, sem ligações, sem atualizações em suas redes sociais, onde costumava estar sempre ativa. A ausência de Shannon se tornava mais alarmante a cada hora que passava, e o pânico tomou conta da família e dos amigos. Eles tentaram de tudo: ligar repetidamente para seu celular, deixar mensagens em todos os aplicativos que ela usava e até mesmo enviar e-mails. Mas não havia resposta. Será que ela poderia ter sofrido um acidente? Estaria ferida em algum lugar? As perguntas sem resposta pairavam no ar, e todos temiam a possibilidade de algo muito pior ter acontecido. Desesperada por respostas, a família de Shannon entrou em contato com a polícia, mas seus pedidos iniciais por ajuda foram recebidos com indiferença. As autoridades foram negligentes, sugerindo que Shannon era adulta e tinha todo o direito de desaparecer por um tempo, se assim quisesse. A sugestão de que ela poderia estar apenas tirando um tempo ou evitando contato de propósito foi um golpe doloroso para a família, que sabia que não era esse o caso. Shannon jamais desapareceria por vontade própria sem contar a alguém para onde estava indo, especialmente em um momento tão importante de sua carreira. Sua família insistiu que algo estava muito errado, e após muita persistência, a polícia finalmente concordou em iniciar uma busca. A investigação começou seguindo o protocolo padrão. Hospitais foram contatados para verificar se alguém com a descrição de Shannon havia dado entrada, mas não surgiram registros de acidentes ou ferimentos. Os primeiros dias foram agonizantes.
Sua família e amigos ficaram presos em um limbo, esperando por qualquer notícia que pudesse lançar luz sobre seu paradeiro. Mas não havia atualizações. Os cartões de crédito de Shannon permaneciam sem uso. Seu carro não foi encontrado em nenhuma oficina, e ninguém a tinha visto nos lugares habituais que ela frequentava. Era como se tivesse desaparecido no ar. Suas contas nas redes sociais, normalmente movimentadas com publicações sobre trabalhos de atuação, audições futuras e atualizações da vida, permaneceram assustadoramente silenciosas, alimentando ainda mais os temores de que algo terrível havia acontecido. Um avanço, de certa forma, ocorreu quando Joshua, o marido de Shannon, relatou uma descoberta estranha aos detetives. Enquanto vasculhava a casa, ele encontrou o celular de Shannon no bolso de uma de suas calças. Isso apenas aprofundou o mistério. Por que Shannon deixaria para trás seu telefone, justamente o dispositivo que a conectava ao mundo, incluindo possíveis ofertas de trabalho, audições e, acima de tudo, sua família? Joshua também localizou o carro dela, mas nenhuma dessas descobertas trouxe respostas imediatas. Ambos os itens foram entregues à polícia, mas os investigadores não encontraram nada suspeito no telefone ou no veículo que pudesse impulsionar a investigação. Por quase 2 semanas, não houve nenhum desenvolvimento significativo no caso. A tensão aumentava e a esperança lentamente se erodia, até que uma descoberta arrepiante deu um choque em todos. 2 fotografias estranhas apareceram presas em árvores de um parque local em Calgary. As imagens mostravam uma jovem com o rosto encoberto pelos longos cabelos, mas seus fios ruivos chamativos lembravam os distintos cabelos vermelhos de Shannon. As fotos tinham uma qualidade sinistra, despertando o medo de que pudessem ser uma mensagem enigmática de um sequestrador ou algo pior. A semelhança foi suficiente para levantar alarmes, e a polícia levou as fotos a sério, sem saber se estava lidando com um maníaco ou se as imagens faziam parte de algum jogo distorcido. Em resposta a essa pista perturbadora, a polícia, junto com a família de Shannon e voluntários, organizou uma busca extensa no Big Creek Park, um dos maiores parques do Canadá. Equipes de busca vasculharam a área por 2 dias, utilizando cães farejadores, drones e até um helicóptero de resgate para examinar o vasto terreno do alto. No entanto, apesar de todos os esforços, nada de significativo foi encontrado. O parque não revelou nenhuma evidência, nenhuma pista, nenhum sinal de Shannon. Após investigação detalhada, as fotos foram rastreadas até um grupo de estudantes de arte locais. As imagens perturbadoras faziam parte de um projeto artístico mal interpretado, e não de uma provocação de um sequestrador, como inicialmente temido. Quando os estudantes perceberam a confusão que seu projeto havia causado, se apresentaram rapidamente para esclarecer o mal-entendido. A revelação de que as fotografias eram um beco sem saída foi outro golpe devastador para a família de Shannon. A breve centelha de esperança, de que talvez estivessem se aproximando da verdade, foi apagada. Joshua, os pais e os irmãos de Shannon foram obrigados a enfrentar a sombria possibilidade de que ela talvez nunca fosse encontrada com vida. Quanto mais tempo Shannon permanecia desaparecida, mais eles eram forçados a lidar com o terrível pensamento de perdê-la para sempre. A teoria do sequestro parecia cada vez menos provável com o passar do tempo. Não havia exigências de resgate, nem ameaças, nem qualquer comunicação de alguém assumindo responsabilidade por seu desaparecimento. Dias se transformaram em semanas, e a incerteza se tornou insuportável. A mãe e o pai de Shannon viviam em um estado constante de ansiedade, incapazes de comer ou dormir, enquanto a investigação parecia estagnada. No entanto, uma revelação inesperada logo mudou o rumo da investigação. Joshua, o marido de Shannon, revelou à polícia uma informação que até então permanecia em segredo, mesmo para os familiares mais próximos dela. Segundo Joshua, vários anos antes de seu desaparecimento, Shannon havia ligado para ele em uma noite em estado de profundo desespero. Após uma série de fracassos devastadores em sua carreira de atriz, ela confessou que vinha pensando em pular de uma ponte. Isso aconteceu após uma rejeição particularmente dolorosa em um teste para uma série de televisão que ela estava desesperada para conseguir. Shannon sofreu um colapso, com sua saúde mental à beira do abismo. Felizmente, Joshua conseguiu acalmá-la. E embora o momento tenha passado,
o incidente deixou uma sombra duradoura em seu estado emocional. Ela se recuperou, mas a confissão de Joshua lançou uma nova luz sobre a investigação atual. Será que Shannon poderia ter chegado a um ponto de ruptura semelhante desta vez? Essa revelação levou os investigadores a reexaminar a possibilidade de que Shannon tivesse levado adiante seu plano anterior. Havia várias pontes grandes nas proximidades de Calgary, e a ideia de que Shannon poderia ter decidido acabar com a própria vida de forma tão trágica começou a parecer mais plausível. A polícia, agora trabalhando com essa teoria, iniciou buscas nos rios e corpos d'água próximos. Mergulhadores vasculharam as áreas sob as principais pontes, enquanto equipes de busca patrulhavam as margens dos rios, examinando quilômetros de terreno em busca de qualquer sinal de Shannon. Apesar desses esforços exaustivos, nada surgiu. Nenhuma evidência, nenhum pertence, nenhum corpo. Shannon parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Mais uma vez, a investigação bateu em uma parede, deixando sua família e os investigadores igualmente frustrados e de coração partido. Em maio de 2015, quase 6 meses haviam se passado desde o desaparecimento de Shannon, e o caso permanecia tão misterioso quanto no primeiro dia. Sem pistas sólidas, sem avistamentos e sem novas evidências, a polícia começou a acreditar silenciosamente que Shannon já não estava mais viva. No entanto, eles hesitavam em compartilhar essa conclusão com sua família. A dor da incerteza já era insuportável, e confirmar seus piores temores sem provas definitivas apenas traumatizaria ainda mais aqueles que a amavam. Ainda assim, a investigação precisava avançar, e oferecer respostas à família de Shannon continuava sendo a principal prioridade. Foi nesse momento que a detetive Christine White foi designada para o caso. Christine era conhecida por sua abordagem meticulosa e sua notável habilidade de descobrir verdades ocultas. Ao longo de sua carreira, ela havia solucionado alguns dos casos mais desafiadores, conquistando a reputação de investigadora que nunca deixava pedra sobre pedra. Seu primeiro instinto foi reexaminar o círculo mais próximo de Shannon, começando pela pessoa mais próxima dela, Joshua. Desde o início, Joshua parecia cooperativo. Ele havia permitido que a polícia revistasse a casa do casal 2 vezes. Respondeu a todas as perguntas de bom grado e esteve presente quando a família de Shannon registrou o boletim de desaparecimento. Ele manteve contato próximo com a família dela, oferecendo conforto e apoio durante os meses angustiantes que se seguiram ao desaparecimento. A postura de Joshua era agradável e otimista, levando a maioria das pessoas, incluindo a própria família de Shannon, a acreditar que ele jamais poderia ferir sua esposa. Eles insistiam que Joshua sempre havia sido nada além de um parceiro carinhoso e dedicado ao longo do relacionamento. No entanto, durante as entrevistas com a família de Shannon, a detetive Christine descobriu um detalhe curioso que não havia vindo à tona anteriormente. O casal, ao que parecia, havia vivido em um casamento aberto durante toda a duração de sua união de 7 meses. Essa revelação foi uma surpresa, já que não havia sido mencionada nas etapas iniciais da investigação. Joshua admitiu que tinha sido ele quem sugerira o arranjo. E, embora Shannon tivesse concordado, ela não estava particularmente entusiasmada com a ideia. De acordo com a família de Shannon, o casamento aberto não refletia uma falta de amor entre os dois. Na verdade, foi algo que Shannon aceitou como uma forma de acomodar os desejos de Joshua. Ela mesma demonstrava pouco interesse em buscar outros relacionamentos, enquanto Joshua se envolvia ativamente com outras mulheres. Joshua explicou à detetive Christine que nunca houvera nenhum conflito significativo entre ele e Shannon a respeito do casamento aberto. Ele afirmava que Shannon sempre estivera totalmente ciente de seus relacionamentos externos e até havia conhecido algumas das mulheres com quem ele se envolveu. Para ele, tudo parecia consensual e sem atritos. Ainda assim, Christine não pôde deixar de sentir que esse novo detalhe introduzia uma dinâmica mais complexa na investigação. Um casamento aberto, por mais que fosse acordado mutuamente, ainda era uma situação incomum e poderia, em potencial, ter gerado tensões ou ciúmes ocultos. Embora o comportamento de Joshua não levantasse imediatamente sinais de alerta, Christine começou a considerar a possibilidade de que alguém do círculo mais amplo do casal, talvez uma das outras parceiras de Joshua, pudesse ter desempenhado um papel no desaparecimento de Shannon.
Será que o ciúme havia alimentado um conflito do qual Shannon não tinha consciência? Ou será que Shannon estava lutando com o peso emocional dos relacionamentos extraconjugais de seu marido de uma forma que nunca expressara? Além disso, essa revelação levantava também a perspectiva perturbadora de que o desaparecimento de Shannon talvez não tivesse sido acidental. A detetive Christine inclinava-se cada vez mais para a teoria de que Shannon havia sido assassinada, e quanto mais investigava a vida de Joshua, mais suspeitava de que alguém próximo ao casal, se não o próprio Joshua, poderia guardar a chave para desvendar o mistério. O comportamento calmo e cooperativo de Joshua, embora aparentemente acima de qualquer suspeita, agora parecia mais uma fachada cuidadosamente construída. A investigação sobre o desaparecimento de Shannon começou a revelar um lado muito mais sombrio da vida de Joshua do que qualquer pessoa inicialmente suspeitara. Através de questionamentos persistentes e da coleta de provas, a detetive descobriu que Joshua mantinha relacionamentos com 7 mulheres diferentes após o casamento. Uma a uma, essas mulheres foram identificadas, localizadas e levadas para entrevistas na delegacia. Enquanto a maioria descreveu seus envolvimentos com Joshua como breves e sem importância, uma de suas amantes mais recentes revelou informações significativas que lançaram nova luz sobre os acontecimentos que antecederam o desaparecimento de Shannon. Essa mulher, que ainda se relacionava com Joshua mesmo depois que Shannon já havia sumido, contou aos detetives sobre as tensões que surgiram no casamento antes do desaparecimento. Acontece que Shannon havia se sentido cada vez mais desconfortável com o relacionamento aberto que Joshua insistira em manter. Ela havia concordado inicialmente, talvez por querer agradar ao marido ou para manter o casamento excitante, mas com o tempo ficou claro que Shannon não estava feliz. Ela queria voltar a ter um casamento tradicional e monogâmico. Seu temperamento, que se exaltava com mais frequência à medida que as tensões aumentavam, a levou a confrontar Joshua sobre a relação. No início, Joshua concordou com os desejos de Shannon de acabar com o casamento aberto, prometendo parar de ver outras mulheres e trabalhar nos problemas conjugais. Mas apenas uma semana depois, Shannon fez uma descoberta chocante que destruiu qualquer confiança que ainda tinha nele. Joshua, em um momento de descuido, trancou o telefone, algo incomum para ele, já que anteriormente haviam sido abertos em relação aos dispositivos um do outro. Quando Shannon pediu a senha e mexeu no aparelho, descobriu a verdade. Joshua não havia encerrado seus casos extraconjugais como prometera. Pelo contrário, ele ainda se encontrava com uma de suas amantes e, ainda pior, já começava a discutir planos para se divorciar de Shannon. Nas mensagens, Joshua deixava claro para sua amante que havia escolhido ela em vez de Shannon, chegando a se referir à esposa como uma prioridade secundária. Para Shannon, aquilo foi a traição definitiva. Era como se todo o seu mundo tivesse desmoronado em um instante. Sentindo-se ferida e enganada, Shannon tomou várias decisões que mudariam sua vida. Uma delas foi deixar Calgary e se mudar para Edmonton, onde esperava recomeçar, longe dos destroços emocionais de seu casamento. À medida que a detetive reunia informações da amante de Joshua e de outras fontes, o retrato do que provavelmente acontecera naquela fatídica noite de novembro ficava cada vez mais nítido. A proposta de Joshua de um relacionamento aberto havia plantado as sementes da desconfiança e do ciúme no casamento. Emoções que só se intensificaram com o tempo. Shannon, cada vez mais desconfiada das ausências noturnas de Joshua e das mensagens que inundavam seu celular, começou a confrontá-lo de forma mais agressiva. Em 27 de novembro de 2014, as tensões acumuladas chegaram ao ponto de ebulição. Shannon voltou para casa e encontrou Joshua retornando de mais um encontro que ele não fez nenhum esforço para esconder. Não havia mais disfarces, não havia mais mentiras. Tudo estava às claras, e a fúria de Shannon era incontrolável. Uma discussão acalorada começou, e a explosão emocional que se seguiu provavelmente foi fatal. A detetive estava cada vez mais convencida de que Joshua havia assassinado Shannon no meio desse confronto, e as pistas só apontavam mais fortemente nessa direção. A linha do tempo da investigação se alinhava de forma assustadora a essa teoria. A atividade do celular de Shannon parou abruptamente em 27 de novembro de 2014, junto com suas transações bancárias e publicações em redes sociais.
Sua pegada digital desapareceu completamente. No entanto, um sinal de seu telefone foi detectado no dia seguinte, brevemente registrado em um beco dentro da cidade, um local distante de onde Joshua dizia que ela estaria. Estranhamente, poucos dias após o desaparecimento, Joshua afirmou ter encontrado o celular de Shannon em casa, em uma de suas roupas. Ainda mais suspeito, ele disse mais tarde ter descoberto o carro dela nas proximidades, mas nunca conseguiu fornecer uma explicação clara ou consistente de como havia chegado até ele. Essas discrepâncias na história de Joshua levantaram sinais de alerta para a detetive. Parecia que ele estava cuidadosamente orquestrando uma narrativa falsa, talvez tentando encobrir seus rastros. No início de junho de 2015, quase 7 meses após o desaparecimento de Shannon, a detetive Christine White decidiu que era hora de intensificar a investigação. Ela já tinha provas circunstanciais suficientes para suspeitar do envolvimento de Joshua no provável assassinato de Shannon, embora o caso ainda carecesse de provas definitivas. Com as suspeitas crescendo, a detetive entrou com um pedido para apreender o telefone de Joshua e confiscar seu carro para exame forense. Embora as evidências não fossem conclusivas, ela esperava que o juiz visse razões suficientes para conceder os mandados de busca necessários. No dia 2 de junho de 2015, a detetive Christine, junto com uma equipe de policiais, chegou à casa de Joshua munida dos mandados de busca. Eles bateram a porta e esperaram. Joshua não respondeu de imediato, aumentando ainda mais as suspeitas de Christine. Após uma longa e desconfortável pausa, Joshua finalmente gritou de dentro da casa, dizendo que sairia em breve. A demora pareceu estranha para Christine. Ela teve a nítida sensação de que Joshua estava ganhando tempo, provavelmente tentando esconder algo antes de permitir a entrada dos policiais. Joshua permaneceu atrás da porta, sua voz trêmula enquanto dizia aos policiais que precisava de mais tempo. A paciência da detetive Christine White estava se esgotando. Ela sabia que quando alguém tentava ganhar tempo, isso geralmente significava apenas uma coisa: culpa. Quanto mais Joshua demorava, mais certa ela ficava de que algo dentro daquela casa era crucial para a investigação. Seja uma prova, um álibi preparado ou algum tipo de plano desesperado de fuga de última hora, Christine estava determinada a levar o caso até o fim. Os policiais do lado de fora estavam preparados para qualquer ameaça potencial. Eles tinham sido treinados para esperar violência, possivelmente até resistência armada, já que suspeitos encurralados por provas esmagadoras muitas vezes reagiam com agressividade. Mas ninguém esperava o que aconteceu em seguida. De repente, um choro profundo e gutural rompeu o silêncio tenso. A voz de Joshua se quebrou e, em meio a um mar de lágrimas, ele gritou: "Eu matei Shannon!" O colapso emocional pegou todos de surpresa, mas Christine rapidamente recuperou a compostura. Essa era a confissão pela qual ela havia esperado. O momento em que a culpa do suspeito finalmente o dominara. "Abra a porta, Joshua." Ela instruiu com firmeza, mas calma. Após mais alguns momentos de hesitação, os policiais arrombaram a porta, e o que viram foi chocante. Joshua, coberto de sangue, havia tentado tirar a própria vida. No chão ao lado dele, estava uma faca militar, a lâmina brilhando com vermelho fresco. O profundo corte em seu pescoço era horrível, mas quando os policiais correram para controlar a cena, ficou claro que a tentativa de Joshua não havia sido bem-sucedida. Ele não havia atingido nenhuma artéria principal, embora a quantidade de sangue fosse alarmante. Os paramédicos foram rapidamente chamados, e Joshua foi levado às pressas para o hospital. Apesar da significativa perda de sangue, seus ferimentos não eram fatais. Ele não precisaria de cirurgia, apenas curativos. Seu ferimento auto-infligido não era profundo o suficiente para alcançar o objetivo pretendido. Enquanto os médicos cuidavam de Joshua, Christine não conseguia se livrar da cena perturbadora que havia presenciado. Joshua tinha acabado de confessar ter matado Shannon, mas ela precisava de mais do que um desabafo emocional. Ela precisava de fatos, detalhes, provas. A investigação se arrastava há 7 longos meses e ainda havia muitas perguntas sem resposta. O que exatamente havia levado Joshua a cometer um ato tão horrível? E mais importante, onde estava o corpo de Shannon? Após ser estabilizado,
Joshua foi colocado sob custódia policial no hospital. Ele foi submetido a uma avaliação psiquiátrica para determinar se representava perigo para si mesmo ou para outros, mas os resultados iniciais indicaram que ele estava mentalmente lúcido. Aquilo não era fruto de um surto psicótico repentino. Joshua estava plenamente consciente do que havia feito. Ele havia confessado, mas o caso ainda não estava encerrado. Na sala de interrogatório no dia seguinte, Joshua permaneceu em silêncio, recusando-se a cooperar. Ele murmurou que só falaria se pudesse ver Shannon novamente, dizendo que diria a ela o quanto a amava. Christine não acreditava em seu arrependimento. Ela já tinha visto criminosos manipuladores demais tentarem escapar da responsabilidade fingindo o papel de amante de coração partido. Ela insistiu, determinada a obter a história completa. Apesar de seu silêncio inicial, Joshua finalmente começou a se abrir no segundo dia de interrogatório. Sua história era arrepiante. No dia do desaparecimento de Shannon, Joshua chegou em casa e encontrou sua esposa sentada no sofá, visivelmente abalada. Sua voz estava carregada de fúria enquanto o acusava de trair novamente. "Você acha que é tão perfeito, Joshua?" Ela disparou. "Como pôde nos humilhar desse jeito?" Sua raiva era palpável. Cada palavra era uma flecha lançada contra o coração de um casamento despedaçado. Shannon não estava mais se contendo. Anos de traição, frustração e exaustão emocional jorraram dela como uma maré avassaladora. Joshua tentou acalmá-la, mas suas tentativas só pioraram as coisas. Quando ele sugeriu que poderiam se reconciliar fisicamente, Shannon perdeu o controle. Ela o mordeu em um acesso de raiva e gritou que sentia repulsa por seu toque, que ele havia destruído tudo o que eles um dia haviam compartilhado. O golpe final de Shannon, dizendo que se arrependia de ter se casado com ele, o levou ao limite. À medida que seus insultos se intensificavam, a paciência de Joshua, já desgastada por meses de tensão, finalmente se rompeu. Em um acesso de fúria cega, Joshua avançou sobre ela, suas mãos envolvendo o pescoço dela. Ele apertou com força, os gritos dela se transformando em ofegos sufocados. Quando suas mãos ficaram cansadas demais para continuar, Joshua pegou um cinto para concluir o ato horrível. Ao perceber o que havia feito, o pânico tomou conta dele. Ele tentou reanimá-la, desesperado para acreditar que não tinha ido longe demais, mas era tarde demais. Shannon estava morta, seu corpo sem vida caído no chão. Não havia como pedir ajuda. Nenhum paramédico poderia desfazer o que ele havia feito. Agora tomado pelo pânico, Joshua elaborou um plano. O solo frio de novembro estava duro demais para cavar uma cova. Então ele colocou o corpo de Shannon em um grande recipiente de plástico, selando-o como se fosse um objeto a ser escondido. Ele manteve o caixão improvisado no quintal, escondido sob lonas e entulho, esperando que o solo descongelasse na primavera. Quando o chão finalmente amoleceu, ele cavou uma cova rasa, enterrou o corpo de Shannon e o cobriu com entulho de construção, esperando que o enterro improvisado passasse despercebido. Joshua chorava enquanto relatava esses detalhes horríveis. Era como se um grande peso tivesse sido tirado dele após meses mantendo a verdade escondida. Suas lágrimas corriam livremente, mas Christine não se deixou abalar. Suas lágrimas não trariam Shannon de volta, nem justificavam os meses de mentiras e encobrimentos. Após sua confissão, Christine liderou uma equipe de busca até o quintal de Joshua e, com a ajuda de cães farejadores, localizaram o local do enterro. Não demorou para que a polícia encontrasse os restos mortais. O corpo de Shannon, embora parcialmente preservado pelo clima frio, havia se decomposto de forma significativa. O legista confirmou o que Joshua havia admitido. Shannon havia sido estrangulada até a morte. Durante todo esse tempo, o corpo de Shannon esteve escondido na casa de Joshua, bem debaixo do nariz dos investigadores, que haviam revistado a propriedade 2 vezes, mas não inspecionaram os recipientes de armazenamento na varanda dos fundos. Esses recipientes, escondidos sob pilhas de lixo, haviam passado despercebidos. Joshua havia escolhido cuidadosamente esse esconderijo, sabendo que provavelmente escaparia da atenção das autoridades. Apenas 2 semanas antes de sua prisão,
ele finalmente enterrou o corpo de Shannon no quintal, em uma tentativa sombria de mantê-la por perto, como mais tarde confessou. Em sua mente distorcida, ele não suportava a ideia de ela ter partido para sempre, mesmo após a morte. Joshua Burgess foi acusado de homicídio em 2º grau. A notícia atingiu a família de Shannon como um trem desgovernado. Eles haviam vivido um pesadelo por meses, agarrando-se à esperança de que, de alguma forma, Shannon ainda pudesse estar viva. Agora, a verdade brutal veio à tona. Não apenas Shannon havia sido assassinada, mas a pessoa responsável estivera em seu convívio o tempo todo, fingindo procurá-la, confortando-os em seu luto e mantendo sua fachada de inocência. Ele continuou agindo como se sua esposa estivesse apenas desaparecida, interpretando o papel de marido preocupado enquanto o corpo dela se decompunha a poucos metros de onde ele dormia. 2 anos após a morte de Shannon, o julgamento finalmente aconteceu, atraindo uma atenção pública significativa. O tribunal estava lotado de jornalistas, ansiosos para relatar cada detalhe sórdido do caso. Durante o julgamento, as interações de Joshua com os promotores revelaram muitos detalhes perturbadores sobre o assassinato e o relacionamento tumultuado que levou a ele. Apesar de suas declarações iniciais de remorso, seu comportamento durante o processo levantou questões sobre se ele realmente compreendia a gravidade de suas ações ou se estava apenas tentando manipular a situação. Na época de seu desaparecimento, Shannon estava profundamente angustiada e no processo de planejar uma mudança. Embora ainda morasse com Joshua, suas vidas estavam tão fragmentadas que mal se viam. Eles operavam em horários completamente diferentes. Shannon, ainda tentando reviver sua carreira de comediante stand-up, trabalhava principalmente à noite, enquanto Joshua tinha um emprego mais convencional durante o dia. Esse desencontro só aumentava a tensão crescente entre eles. O relacionamento havia se deteriorado a tal ponto que as discussões se tornaram seu principal modo de comunicação. Shannon estava emocionalmente exausta das brigas constantes e havia começado a confrontar Joshua sobre sua infidelidade. Em retrospecto, Shannon provavelmente esperava que Joshua voltasse à razão, que ele percebesse o dano que o relacionamento aberto havia causado e lutasse por seu casamento. Mas em vez de reconciliação, suas acusações desencadearam mais discussões, que lentamente escalaram para explosões violentas. Joshua, aparentemente calmo, fervia em silêncio de raiva e frustração. Sua contenção emocional era apenas uma fachada para o ressentimento e o desespero que cresciam dentro dele. Numa noite, após mais uma discussão intensa, Joshua perdeu o controle. Dominado por uma mistura letal de fúria e desespero, ele estrangulou Shannon em um momento de fúria cega. A promotoria traçou o retrato de um homem que, apesar de suas alegações emocionais, havia ocultado metodicamente seu crime, escondendo o corpo de Shannon, mentindo para a família dela e desempenhando o papel de marido devastado em público. A promotoria argumentou que o assassinato havia sido premeditado, destacando que Joshua continuou sua farsa por meses, chegando até a participar das buscas por Shannon enquanto seu corpo se decompunha nas proximidades. A defesa de Joshua, por outro lado, tentou retratá-lo como um homem dominado pelo amor e pelo remorso, alguém que havia perdido o controle em um momento de paixão. A defesa também apontou para a tentativa de suicídio de Joshua como prova de seu arrependimento. No entanto, para a família de Shannon, esse argumento parecia vazio, ainda mais à luz do fato de que Joshua havia escondido o corpo e continuado sua vida diária, sugerindo um esforço frio e calculado para evitar a responsabilidade por suas ações. Por causa de sua confissão, não houve necessidade de mostrar a gravação de seu testemunho. Joshua acabou sendo condenado à prisão perpétua, mas o juiz deixou aberta a possibilidade de liberdade condicional após 10 anos. Essa sentença causou uma onda de indignação por parte da família da vítima. Recentemente, Joshua teve a oportunidade de solicitar liberdade condicional. A notícia pode ter causado um arrepio na família de Shannon.